Falaste em história e já que falaste em história, acho que é um ponto interessante que quero, não acho, é um ponto que quero falar. Falaste na história e na história, se nós olharmos para a história de Portugal, que é riquíssima, não é? Um país com muitos anos, com milhares de anos. Nós tivemos a colonização. Não é fácil. Agora não estou a conseguir dizer a palavra. Eu sou meio disléxico. Colonização. Pronto, a colonização, desculpem pessoal, a colonização. Portugal teve a colonização e, portanto, que na altura foram feitos grandiosos, não é? Porque já se sabe que na altura a conquista era algo heroico, não é? Partir para um país ou para o oceano sem saber para onde é que se vai era heroico e não deixa de ser. Sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico que temos a parte do que não deixa de ser terrorismo, não é? Chegares a terras virgens, vou-lhe chamar assim, e dizeres que é teu. Já se sabe isso, não é? Agora, é lógico. É sabido. Exatamente. É sabido. Agora, ou seja, mas este tal terrorismo que nós fizemos, que na altura era normal, não é? Na altura era normal, não é? Cada um ia onde podia e dizia que era dele e funcionava muito assim, não é? Os tempos são diferentes, não é? Agora já não se pode fazer isso. Mas tu sendo... Olha cá quem faça. Mas... Pois, é verdade. Tu sendo proveniente de um país que foi colonizado, qual é que é o teu sentimento em relação a isso, não é? Porque há países que foram colonizados, o Brasil, Angola e por aí fora, e há pessoas que sentem ainda algum ódio pelo país que foi colonizador, não é? No fundo. Como é que tu vês essa situação? Vamos lá ver, eu cresci num ambiente familiar em que nunca ouvi falar em ódio pelos portugueses. Esse é que é um facto. E sabes que eu percebo que, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, e eu percebo que há pessoas que não compreendem isto, mas eu de facto, aquilo que eu conheci e conheço até hoje, a minha mãe, Maria José, nascida em 1958, portanto ainda viveu o período colonial, canta ainda hoje o hino de Portugal. Às vezes está a limpar a casa, a limpar o chão e está a cantar, a portuguesa. Está a ver? E ela guarda boas recordações. Agora, se me perguntasse se foi tudo bem, se correu tudo bem, claro que não, sabemos disso, quer dizer, não, isso nem é tema. Agora, de facto, terá havido ali qualquer coisa com essa coabitação entre os portugueses e os angolanos, pelo menos aquela da qual sou testemunha, porque os meus pais viveram. Que terá talvez amenizado qualquer sentimento pior. E de facto, mesmo na minha família, eu não costumo ouvir dizer mal. A minha família não tem nenhum privilégio em relação às outras. Na altura era uma família angolana como outra qualquer. Havia de facto alguma submissão a regras que eram desiguais. Isso toda a gente sabe, meus pais nunca negaram isso. Mas de facto, às vezes... eram tempos diferentes também, no fundo. Pois, eu acho que talvez, isto também é uma característica angolana, que é, aquilo naquele contexto foi o que foi mau. Angola conquistou a independência, seguimos em frente. Este é muito o espírito angolano, vamos seguir em frente, não há tempo para nos agarrarmos ao passado, às coisas más do passado, não é? Então, quer dizer, para dizer que eu pessoalmente não posso guardar nenhum ressentimento, porque eu não vivi aquela época. Historicamente falando, foi um contexto, como disseste há bocado, em que era assim, portanto Angola era uma colónia, como eram a maior parte dos países não ocidentais, vamos dizer, e o tempo passou, as coisas mudaram, a Angola é independente, conquistou a sua independência, foi atrás dela, a vida continua. Portugal, de facto, ao contrário dos outros países colonizadores, deixou a sua marca em Angola. Quer dizer, eu tenho, se calhar metade dos meus amigos são mestiços porque filhos de angolanas, a maior parte das vezes as mulheres eram angolanas, os homens portugueses. Certo. Angolanas com portugueses, portanto sentem-se ainda portugueses. A minha mãe sente que a mãe ainda é um bocado portuguesa, porque nasceu, não é? No tempo em que Angola era Portugal. E portanto, apagavas essa história, ou seja, vê-se muito esta cultura de que hoje em dia, por exemplo, nas escolas já não se chama descobrimentos, já se chama colonização. Ou seja, mas isso é uma hipocrisia, não é? Pois, eu acho que não é apagando que a história de facto não se apaga. Pode-se camuflar, pode-se esconder, pode-se fazer tudo o que quisermos, mas não se apaga. E eu acho que para os meus filhos, o que eu prefiro em todo caso, para os meus filhos e o que eu gostaria que acontecesse com os jovens portugueses, é que eles estivessem perfeitamente inteirados de tudo o que aconteceu, para por um lado sentirem certamente orgulho dos seus grandes
heróis portugueses que, de facto, independentemente da questão da colonização, tiveram a coragem de ir procurar, de descobrir o mundo em circunstâncias muito perigosas, e houve ali grandes acidentes e mortes e tal, portanto, de forma incerta saíram a descobrir o mundo. Acho que isso é um ato de bravura que, do ponto de vista português, deve ser reconhecido e não deve ser apagado. E do ponto de vista por um lado, e do ponto de vista da história de Portugal em si, é preciso contá-la para que aqueles que foram os erros dos nossos, destas gerações, não sejam repetidos. Então, simplesmente, portanto, é aproveitar as boas coisas e sentirmos orgulho nelas, e os erros é preciso aprender com eles. Portanto, é desta forma que eu vejo as coisas. Não vamos voltar atrás na história. Portanto, isso não vai acontecer. O caminho é para a frente. Não há condições nenhumas para que voltemos àquela época, porque já não há condições para colonizações e para ocupações. Isto, como dizias há bocado, já não é viável. Portanto, vamos abraçar-nos e pensar, olha, vivemos ali uma época, houve ali erros e tal, mas olha, vamos exatamente. Não, e vamos unir-nos, vamos enfatizar, vamos focar-nos naquilo que nos une. E isto é uma das coisas nas quais eu trabalho imenso em política, é precisamente aproveitar tudo que de bom saiu desta ligação entre Portugal e estes países, portanto as suas antigas colónias, como a língua portuguesa, por exemplo, que é maravilhoso nós podermos circular entre esses países todos e falarmos a mesma língua. Isto é um luxo, sabe, que nem todos os países, parece uma coisa adquirida, garantida, mas não é verdade. Há vários países cuja língua... Cabo Verde, Moçambique, até países Angola, ocidentais, Brasil, certo. ocidentais cuja língua só se fala no seu país, não é? Aqui não, temos todo um mundo, 300 milhões de pessoas a falarem a mesma língua, a comerem a mesma coisa no Natal, a mesma comida, enfim, a partilharem uma história comum. Há coisas para se contar, coisas boas, coisas más, mas temos de facto uma história comum. Ter uma história, boa ou má, é uma história daquilo de onde nós é a nossa referência. Não é? Nós podemos contar uma história nossa, é maravilhoso. E eu acho que eu sou totalmente contra a tentativa de apagar a história. Isto não vai torná-la melhor de forma nenhuma. Portanto, então para ti ficaria descobrimentos como era o chamado, em vez de colonização. Desculpa, eu estou disléxico com essa palavra. Mariana, AC, por favor, podes desligar. Sim, mas antes de tudo foram descobrimentos, não é? Certo. Primeiro se descobriu, portanto. Exatamente. Depois, olha, eu acho que... E depois temos que pensar, não vamos ser hipócritas, não é? Nestes países já existiam pessoas, verdadeiramente, não é? Já havia pessoas, já havia uma dinâmica própria. Para o mundo ocidental foi um descobrimento, no fundo, não é? Não, é verdade, mas o que eu quero dizer não é nesse sentido. O que eu quero dizer é que imputa-se muitas vezes a Portugal uma atitude, por exemplo, no que respeita à escravatura, e é verdade, os países colonizadores participaram nisso tudo, mas é preciso não esquecer que nos próprios povos dos países, entre estes povos, também havia escravatura. E é verdade. Portanto, sim, já havia escravatura antes dos próprios portugueses. Claro que sim. E Portugal até foi, se não estou em erro, acho que foi o país que começou a desenvolver mais a escravatura e a exportar escravos. Foi dos grandes. Isso não serve para de certa forma, minimizar o impacto que a escravatura ocidental teve. Mas isto serve para dizer que ninguém aqui é perfeito, não é? Claro. Claramente houve vários erros na história e todos os países erraram a certa altura. Quando havia, por exemplo, entre negros, entre locais a venderem-se uns aos outros, isto não foi melhor, não é? Claro. Pronto, então o importante aqui, tanto desse ponto de vista como do ponto de vista dos países, é ultrapassar tudo isso. Se houver reparações, mas quando falo de reparações estamos a falar essencialmente das relações em si, não é? Coisas mais práticas nas quais é preciso resolver, é preciso falar nelas e resolvê-las, não há que ficarem coisas por resolver desta época. Eu julgo que ainda há uma ou outra coisa que deve ser resolvida, mas de resto, francamente, acho que é seguir em frente e juntarmos-nos, porque de facto no contexto atual em que vivemos, em que temos países, grandes potências enormes, não é? Como a América, como a China, como a Rússia, com milhões de cidadãos e que de facto dominam precisamente por causa dessa demografia e da geografia que têm,
Nós não temos interesse em fechar-nos num país pequenino, achar que de repente este aqui é um mundo, não é? Ao contrário, vamos nos abrir para um mundo que está ao nosso alcance. É sem complexo, de forma totalmente descomplexada. Assim que eu vejo todas as maneiras de lá para cá. E abraçar e dizer, olha, bom, vamos agora aproveitar, esta é a melhor parte agora, então, de tudo o que aconteceu. Perguntar-te, agora, no teu partido, não é, que és líder, que se chama Nova Direita, portanto, logicamente que é um partido à direita, não é? Dá para perceber pelo nome. Eu gostava que tu te situasses e situasses o partido dentro da direita, onde é que vocês se veem e qual é que é o papel que vocês querem desempenhar, não é, no panorama político. Então, geograficamente falando, no hemiciclo, portanto, eu diria que estaremos brevemente sentados entre o PSD e o Chega, portanto, ali numa direita conservadora, uma direita patriótica, e uma direita muito defensora, de facto, da identidade portuguesa. Eu gosto muito de referir isto, porque de facto está a ser muito posto em causa. Portanto, é uma das coisas que acontece imenso na Assembleia da República. Há um grande desequilíbrio neste momento, porque precisamente há quem do outro lado do hemiciclo seja sistematicamente a colocar a identidade portuguesa em causa, e isto não é algo que me agrade. Eu, quando abracei... O que é que faz mais que isso seja posto em causa? Pela esquerda que estás a falar? Eu acho que é para já uma falta de resposta do lado de cá. Eu penso que os partidos, nós temos dois partidos atualmente à direita do hemiciclo, que não têm respondido à altura àqueles que são aquela tentação de certa forma de apagar, de pôr em causa a identidade portuguesa, a história portuguesa, enfim, tudo, a nossa natureza. Mas a minha pergunta é como é que esses partidos põem em causa a história portuguesa? De que forma? Não, mas forma é que eles têm feito isso? Assim mesmo, por a querer alterar os factos, não é? Como disseste há bocadinho. Exatamente. De querer denominar factos de uma forma, que foram de uma forma, chamá-los de outra só porque fica bem, só porque é politicamente correto. É de facto... E a imigração aí também não tem um ponto em relação a isso? Relativamente à identidade. Há imigração exagerada, não é? Porque acabas por perder um bocadinho de cultura quando tens, isto digo eu, não quer dizer que esteja certo, não é? Eu penso. Mas se tiveres uma imigração exagerada, sim, acabas por perder um bocado a tua cultura. É normal. Dissipa-se. Eu penso que hoje ainda não é uma realidade. Portanto, a imigração ainda não se está a sobrepor à cultura ou à identidade portuguesa. Mas tem que haver uma prevenção, estamos longe disso. Acontece, estamos longe disso, mas é um facto, mas isso ainda é outro tema, é um facto que o problema do Ocidente, e não é só de Portugal, na minha ótica, o problema do Ocidente é que ele próprio se descaracteriza, tem estado a descaracterizar nos últimos anos e tem estado a abandonar um fator, que era um fator de união, um fator de identidade muito importante, que é provavelmente o fator identitário mais importante do Ocidente, que é a cristandade, enfim, a sua vertente cristã. E isso por vários motivos, mas tem estado a abandonar o seu cariz cristão, não é? E isto faz com que, de repente, quando aquelas outras, no caso da religião, que não é o único fator de identidade naturalmente, mas é um deles, aquelas outras culturas que se fazem, de certa forma, dominar pela religião, que têm muito orgulho na sua religião e que praticam a sua religião com força e sem qualquer complexo, quando chegam a uma zona geográfica, que no caso aqui na Europa, em que de facto as pessoas têm quase vergonha de dizer que são cristãos, quando na realidade são, acabam por ser muito fácil elas dominarem, essas forças dominarem. Este é um problema, na minha ótica, que se está a passar no Ocidente. É a negação disto. De onde é que vem o Ocidente? De onde é que ele vem? Como é que ele se fez? Como é que chegou aqui? O que é que une, de facto, os países da Europa? Não é? Com tantas diferenças, é de facto uma zona muito heterogénea. O que é que os une efetivamente? É isso. Então, a partir do momento em que nós próprios, portanto, o próprio Ocidente começa a negar isso, é muito fácil que outros povos se sobreponham. Chegamos cá e, de repente, temos... pessoas, por exemplo, da cultura muçulmana, que é aquela que é mesmo muito diferente da nossa e que se nota mais, e que de facto praticam a religião à sua maneira, com força, com determinação, com regularidade e com orgulho, e de facto depois isso nós causa-nos estranheza, porque de facto nós não estamos habituados a isso, não é? Mas isso são questões que se resolvem, francamente. Eu acho que com meia dúzia de reformas nós podemos perfeitamente fazer de forma que sem obviamente discriminar
as pessoas que praticam outro tipo de cultura, no caso, as pessoas que têm outro tipo de cultura, fazer com que elas se adaptem efetivamente à cultura portuguesa e de forma que haja uma convivência sã entre quem recebe e quem chega.